Fluminense próximo de ter o retorno de jovem goleiro, e a gente vai falar um pouquinho sobre o segundo jogo da final do Carioca. O dia está definido, mas o horário ainda não. Existe um imbróglio interno sobre essa questão. Além disso, vai ter uma reunião importante lá na CBF para definir os rumos do futebol brasileiro nos próximos anos. A gente vai falar sobre isso e muito mais nesse vídeo aqui. Desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. Fluminense terá muito em breve o retorno de jovem goleiro. Ele estava emprestado ao São Joséense do Paraná. O seu contrato vai até o final desse mês de março. Infelizmente, a sua equipe acabou sendo eliminada nas quartas de final do Campeonato Paranaense. Estou falando do goleiro Caio Felipe, goleiro formado em Xerém, estava emprestado na equipe paranaense, teve uma atuação de grande destaque na partida contra o Operário, foram 2 empates em 1-1, no segundo jogo principalmente ele se destacou bastante, sua equipe acabou levando o jogo para os pênaltis, onde acabou sendo eliminado pelo Operário, o Operário que frequentemente está ali na segunda divisão, né, um time de expressão um pouco maior do que a São Joséense. O Caio Felipe tem esse contrato com a equipe até o final do mês de março, mas como não tem mais calendário para o São Joséense, ele vai retornar muito em breve ao Fluminense. Não tem data ainda definida para esse retorno. Ele tem 21 anos e o futuro dele aqui no Fluminense está indefinido. É difícil que ele seja aproveitado na equipe profissional. A gente tem o Fábio como goleiro titular consolidado, a gente tem Vitor Eudes, tem Marcelo Pitaluga ali, né, brigando pela posição de reserva. Dificilmente o Caio Felipe vai ser utilizado na equipe principal, não tem mais idade de sub-20, então a tendência é que ele seja emprestado novamente pelo Fluminense. Vamos ver para onde, né, qual vai ser o destino do jogador, mas que teve uma passagem muito boa, né, conseguiu ganhar a posição titular lá no Paranaense, jogou 8 jogos, teve destaque, a gente chegou a comentar aqui da estreia dele, né, ele estreou pegando um pênalti, teve essa partida de muito destaque agora nas quartas de final contra o Operário e já está recebendo sondagens de equipes do futebol brasileiro para jogar o restante da temporada de 2025. Vamos ficar de olho nessa situação, mas está muito perto de retornar ao Fluminense. Vai ter uma reunião importante na CBF para definir os rumos e futuro do futebol brasileiro. Alguns pontos, né, que causam bastante debate, causam bastante divergência entre os clubes serão debatidos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, só antes, deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a gente consegue alcançar. A galera chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Jefferson de Iguaba Grande, para o Gilmar de Planaltina, em Goiás, para o Júnior de Três Rios, François de Esperança, na Paraíba, para o Lauderan do Distrito Federal, Clóvis de Irecê, na Bahia, para o Gelson Luiz, da Vila da Penha, e para o Tico de Bevenuto, lá de Apodi, Rio Grande do Norte. Um abração para a galera tricolor ligadinha na Central Fluminense. Convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome aqui em algum vídeo? Comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Vamos falar então dessa reunião que vai acontecer lá na CBF. A informação quem traz pra gente é o Diogo Dantas, colunista do O Globo. E de acordo com ele, a CBF vai receber representantes dos clubes do futebol brasileiro, da Série A, nessa quarta-feira, dia 12, às 11 da manhã, lá na sede da CBF, para debater temas sensíveis ao futebol brasileiro. Algumas pautas que têm sido levantadas pelos clubes, como, por exemplo, o fair play financeiro. O Fluminense é um dos grandes entusiastas, um dos grandes defensores da sua implementação aqui no futebol brasileiro, e também a questão do gramado sintético. Vale lembrar, né, algumas semanas atrás, um grande grupo de jogadores se posicionou publicamente contra esse tipo de gramado no futebol brasileiro. Thiago Silva, por exemplo, Neymar, Lucas Moura, nomes, né, de impacto global, e vários outros jogadores do Fluminense, Germancano, por exemplo, Paulo Henrique Ganso, vários jogadores, né, publicaram esse manifesto ali contra o gramado sintético no futebol brasileiro. Essa pauta será debatida. Vale lembrar, né,
Botafogo e Palmeiras são grandes defensores desse tipo de gramado, afinal eles utilizam nos seus estádios. Parece que agora a Arena MRV do Atlético Mineiro também vai colocar gramado sintético. Aliás, é um estádio que sofreu muito com a qualidade do seu gramado desde a sua inauguração. Agora vai tentar utilizar o sintético para mitigar esse tipo de prejuízo e de dano, né, da capacidade ali, da qualidade do seu gramado. Isso aí vai ser debatido, né? Tem clubes que defendem a proibição desse tipo de gramado. Aí vai ter uma galera que vai defender um gramado híbrido, né? Tem que ter a maior parte do gramado natural, mas pode ter um pedacinho sintético. Vão ter outros que vão defender que pode sim ser sintético, enfim. Dificilmente essa mudança que eles vão debater aí já vai valer para esse campeonato brasileiro, até porque o campeonato começa no final desse mês de março. Então não teria tempo hábil, né? Para, por exemplo, vamos decidir que acabou o gramado sintético, está proibido. Não tem tempo hábil para Botafogo, Palmeiras, essa turma aí trocar o gramado, né? É muito pouco tempo, é um dinheiro alto que tem que ser investido. Então é algo que vai ser mais para o longo prazo, talvez para a próxima edição do Brasileirão, mas é uma pauta que será debatida amanhã na CBF, às 11 da manhã, de acordo com o Diogo Dantas, lá do O Globo. Vamos dar uma passadinha lá em Xerém, porque ontem teve a estreia tricolor no Brasileirão Sub-20, estreia com o pé direito, o Fluminense venceu bem o Atlético Mineiro, 2-0 lá no Luso Brasileiro. O Fluminense teve uma boa atuação, conseguiu criar bastante chances ofensivamente, não sofreu muito defensivamente. 2-0, gols marcados pelo Kelvin, centroavante, que vem metendo muito gol nas categorias de base. Nos últimos jogos, praticamente sempre tá tendo gol do Kelvin e também gol do Enzo Munerato, atacante também, jogou a Copinha como titular, por sinal. Né, os dois foram titulares na Fluminense na Copinha, marcando esses gols na vitória por 2-0 sobre o Atlético Mineiro. O ponto negativo desse jogo é o meia Natan, que recentemente teve o seu empréstimo renovado junto ao Canaã lá de São Paulo, que pisou ali meio de mau jeito no gramado, saiu de maca chorando bastante, né? Enfim, pode ter tido uma lesão um pouco mais grave, a gente não tem ainda maiores informações. Ele teve uma copinha boa, tanto é que o Fluminense estendeu o seu contrato de empréstimo, mas logo na estreia do Brasileirão Sub-20 ele acaba sofrendo essa lesão. Que não seja nada grave, a gente vai ficar, claro, atento aqui. Novas informações sobre a situação clínica do jogador a gente vai atualizar a vocês. Fluminense vencendo, portanto, na estreia do Brasileirão, 2-0 contra o Atlético Mineiro, começando com o pé direito essa competição. Vamos falar um pouquinho agora da final do Campeonato Carioca. Eu quero começar falando do jogo de ida, porque o Flamengo tem desfalques confirmados para essa partida. Informação que quem traz para a gente é a Netflu, é de que além do Bruno Henrique, que a gente comentou ontem aqui, confirmado fora do jogo, teve dores na coxa direita, foi destaque no jogo contra o Vasco, meteu 2 gols, mas saiu com dores, não vai ter condições de jogar a partida de quarta-feira contra o Fluminense, o primeiro jogo da final. Além dele, o Flamengo tem outros 2 desfalques no ataque. O Michael e o Everton Cebolinha também estão machucados e não vão conseguir atuar nessa partida. A tendência é que o Felipe Luiz utilize o Gonçalo Plata, equatoriano, e o Luiz Araújo como titulares do rubro-negro nessa partida de ida contra o tricolor. Já tem uma definição da FERJ, finalmente, quanto à arbitragem para esse jogo. Ficou, né, um imbróglio ali, mas rolou a famosa reunião que a gente comentou ontem aqui e definiu-se a arbitragem da primeira partida da final. Quem irá comandar esse jogo é o árbitro Yuri Elino da Cruz. Ele que apitou a semifinal de ida do Fluminense contra o Volta Redonda, aquele 4-0 que a gente aplicou aqui no Maracanã, será o responsável por comandar essa partida. O retrospecto do Fluminense sob o seu comando é positivo, tá? São 10 jogos ao todo, 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, totalizando, portanto, 63,33% de aproveitamento. Repito, né, o último jogo que ele apitou foi a partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Ele é um árbitro jovem, vem ganhando cada vez mais moral com a FERJ. Agora vai ter essa oportunidade de apitar uma final da competição. Falando em arbitragem, vamos falar então do segundo jogo, porque o árbitro já está definido. Só antes, rapidinho, lembrar você, ligado aqui na Central Fluminense, de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá você vai encontrar o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você encontra tudo o que acontece com o tricolor na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Fazer parte é muito fácil, é muito simples. Corre no comentário fixado, clica no link que lá está e automaticamente abre no seu WhatsApp esse canal.
Você vai procurar o botão seguir, geralmente no canto superior direito, vai clicar lá. A partir daí, de maneira automática, 100% grátis, você começa a receber tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Combinado? Espero você por lá. Ferdi definiu o árbitro dessa segunda partida da final. Já tem data definida, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas também tem arbitragem. Quem vai comandar o jogo decisivo será o Bruno Arleu de Araújo. Não é nenhuma novidade, né? As últimas finais do Campeonato Carioca que o Fluminense disputou, sempre o Bruno Arleu apitou um dos jogos, né? Ele é um dos, eu acho que dá pra dizer que ele é o principal árbitro da Ferdi hoje, né? É o árbitro de mais nome da Ferdi, de maior confiança da federação, sempre tá apitando a final do torneio. O histórico do Fluminense sob o comando desse árbitro não é tão bom quanto do Yuri Elino, tá? É mediano para baixo. São 21 jogos no total, 8 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Totaliza ali um aproveitamento de 46,03%, né, de aproveitamento. Não é dos melhores, né? Poderia ser bem melhor do que isso, mas é um árbitro que a gente já foi campeão carioca 2 vezes, com ele apitando jogos do Fluminense, ele que será o responsável pelo segundo jogo da final. Falando sobre a final, o segundo jogo, vamos lá. Ontem a gente tinha falado aqui que tinha um grande imbróglio sobre o dia. A Globo queria que o jogo fosse sábado, Ferdi e Band queriam que o jogo fosse domingo. Tava indefinido, mas agora não tá mais, tá? O Diogo Dantas, lá do Globo, traz pra gente a informação de que Fluminense e Flamengo entraram em acordo e o jogo será no domingo. Já tá definido que o jogo será domingo no Maracanã, então já marca aí na tua agenda, domingo, Maracanã, Fla-Flu decisivo para definir quem é o campeão carioca. Só que aí, por outro lado, gente, definiu o dia, mas agora é outra novela. A novela é para definir o horário desse jogo. A informação que traz o jornalista Bruno Braz é que a Globo tem a preferência do horário de 4h30, só que a dupla Fla-Flu rebatem, né, e não querem esse horário, alegando a questão do calor aqui do Rio de Janeiro. Os jogos têm sido marcados sempre para depois das 6, justamente para amenizar os efeitos do calor. De acordo com ele, a tendência é que se chegue a um consenso pelo horário das 15 para as 6, né, às 5h45. Essa foi a informação do Bruno Braz, mas depois o Mauro César Pereira, jornalista também, traz uma nova informação de que o segundo jogo da final deve ocorrer no domingo às 4 da tarde e que a definição pode sair ainda hoje. Então são dois jornalistas trazendo versões distintas, né? Se o Bruno Braz traz que a tendência é que o jogo seja 15 para as 6, o Mauro César fala que deve acontecer no domingo às 4 da tarde. Porque a gente sabe que o jogo vai ser domingo. O horário ainda precisa ser definido, precisa ser anunciado oficialmente. Eu acho melhor que o jogo seja lá para as 6, justamente por conta dessa questão do calor, pela qualidade do espetáculo. Os jogadores vêm reclamando muito dessa questão. E claro, se pra gente como torcedor é bem desgastante tá lá no estádio com esse calorzão que tá fazendo no Rio de Janeiro, nesse sol de 4 horas da tarde, imagina para quem tá em campo correndo, jogando, né? Eu entendo, né? Por esse lado eu acho que o melhor horário é de fato 6 horas e pra frente, né? 6 e pouco ali, mas também não pode ser muito tarde, porque é domingo, o pessoal trabalha na segunda, fica uma situação complicada pra galera poder ir pro estádio. Definição deve sair muito em breve. Eu quero saber de você, tricolor ligadinho aqui na Central. Qual horário que você prefere? Você acha que é melhor que o jogo seja às 4, às 6? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.